Bem, pessoal, me chamo Paulo Júnior, sou professor de Química e vou deixar aqui algumas dicas para esse vestibular 2018, etapa 1. A primeira dica que eu quero deixar para vocês é sobre cálculos estequiométricos, que costuma ser muito cobrado, principalmente nos assuntos que são específicos, como é o caso de excesso. Lembrando bem que excesso, a gente percebe que a questão trata de excesso quando ele dá a quantidade de todos os reagentes, isso chama atenção para a gente localizar o excesso. E aí, de acordo com a reação devidamente balanceada, a gente verifica quem é o limitante e calcula a quantidade de produto, se for o caso. No caso de rendimento, é bom a gente sempre ressaltar que rendimento deve ser calculado no produto, ou seja, no final da reação. Então, o rendimento a gente aplica para os produtos, não para os reagentes. No caso das impurezas, já é o inverso. Como as impurezas são substâncias que não participam da reação dada na questão, a gente remove essas impurezas no início da resolução. E no final, a gente tem as reações consecutivas, que são aquelas reações que acontecem em etapa e que a gente pode somá-las para eliminar o composto intermediário e fazer uma reação única, chamada de global. Sendo que, se por acaso as reações dadas tiverem rendimentos diferentes, o rendimento da reação global será o produto desses rendimentos. Outra dica que eu quero deixar para vocês é sobre o assunto de gases. Eu quero ressaltar dois tópicos. Um é a mistura gasosa, onde os gases a gente vai trabalhar com pressão parcial usando a lei de Dalton, onde a pressão parcial vai ser sempre proporcional ou diretamente proporcional à fração molar do gás. Ou seja, quanto maior a quantidade do gás, maior a pressão que ela exerce na mistura. Relembrando que essa quantidade é em mol, jamais a gente vai trabalhar em massa. Outra coisa importante é a lei de Amagat. A lei de Amagat, ela vai trabalhar com o volume parcial da mistura. Ou seja, o volume parcial do gás também será diretamente proporcional à sua fração molar. Então, quanto maior a quantidade de matéria do gás, maior o volume proporcional ao recipiente. Uma coisa importante também sobre gases, que eu gosto de falar, é sempre sobre a velocidade de difusão. É um assunto que ele pode jogar muito na prática. E a velocidade de difusão é dada pela lei de Gram, onde diz que a velocidade de difusão de um gás é o inverso da raiz quadrada da massa molar desse gás. Ou seja, quanto mais leve for o gás, maior será a sua velocidade de difusão. Isso no sentido de propagação no meio, ou até mesmo no sentido de fugir de dentro de um balão. Ou seja, um balão que tem um gás com massa molar menor, ele vai ter um esvaziamento mais rápido. Quero deixar dentro também das dicas, no assunto de fisicoquímica, a radioatividade. A radioatividade é um assunto bem cobrado e é importante a gente relembrar que a radioatividade ela acontece com a eliminação de radiações, sejam naturais ou artificiais. E aí a gente diz para você que as radiações, elas são divididas em duas partículas, que é alfa e beta, sendo a partícula alfa mais pesada que a beta, e os raios gama. Esses raios gama a gente vai trabalhar muito aqui nas aplicações da radioatividade. Eu quero citar para você também a questão do tempo de meia-vida, que é aquele tempo necessário para que a amostra se reduza pela metade, e isso é característico para cada amostra radioativa. Então seria uma boa vocês darem uma revisada nos gráficos, que é uma curva de decaimento, é uma curva exponencial, então nada de fazer ou tentar fazer regra de 3. E por último, ressaltar as aplicações da radioterapia, das aplicações da radioatividade. Quero levantar duas com vocês. Uma é a radioterapia, que é realizada então com raios gama, ou seja, a gente vai fazer um tratamento de câncer usando ou bombardeando as células cancerígenas com raio gama, certo? Proveniente de uma amostra que é radioativa. E ainda nós temos a esterilização, que ela pode ser feita tanto a esterilização de objetos inanimados, objetos metálicos, por exemplo, instrumental cirúrgico. Então a gente tem aqui vários exemplos, fio de sutura, nós temos material para implante. Então a gente faz essa esterilização utilizando a radiação gama. E ainda nós temos uma esterilização que está sempre crescente agora, que é em relação a alimentos. Então a gente quer aumentar o prazo de validade, a gente faz então uma radiação com essa radiação gama, ou seja, com raios gama. E é bom lembrar que essa radiação ela não contamina o alimento, ela mata os micro-organismos que estão em volta do alimento,
mas não altera o alimento em si, tá? Então são essas dicas que eu queria deixar para vocês, desejando sempre uma excelente prova e a gente sempre relembrando que Deus é bom. Boa prova!